Eu quero ler aqui alguns textos e a gente vai pensar em algumas coisas para que a gente possa estar orando. Entenda, querido, que Deus me deu, e eu tenho certeza disso, um chamado específico para liberar vidas, para destravar ministérios. Eu entendo isso, mas isso não é uma mágica. Existem processos na nossa vida. Algo pode se romper hoje, mas algumas coisas nós precisamos colocar em prática e viver a palavra, discernindo a vontade de Deus e percebendo no mundo espiritual se eu estou travado porque Deus está dizendo espera, se sou eu que estou aqui atrapalhando ou se é o inimigo que está agindo. Então vamos juntos meditar na palavra. Tem aí um slide e a gente colocou aí alguns 3 versículos iniciais estão aqui, pode passar. O primeiro deles, João capítulo 1, versículo 51. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael recebeu do Senhor uma palavra maravilhosa. Jesus estava dizendo: olha, Natanael, chegou um tempo agora que vocês vão ver os céus abertos. Jesus estava querendo dizer o quê? Que antes realmente estava fechado. Algumas coisas estavam travadas, mas Jesus veio para abrir os céus. E ele está dizendo, olha, os anjos vão subir e descer, vai acontecer algo sobrenatural. Mas perceba, algo antes não estava aberto. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Isaías 45, versículo 2 e 3, nós vamos perceber, querido povo, no cativeiro babilônico. O povo estava vivendo um momento de trava, um momento de disciplina, um momento complicado. Mas há uma promessa de Deus aqui. E aí a gente olha Isaías 45, versículo 2 e 3, que diz o seguinte, pode passar aí o próximo slide. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que convoca pelo nome. Quando lemos, querido, isso nós vamos perceber, Deus está dizendo, olha, eu vou destravar, eu vou romper as portas, as trancas. Ele está dizendo, o mundo espiritual está travado, mas eu estou chegando para destravar. Quando nós percebemos em 2 Crônicas, capítulo 7, nós lemos muito o 14, mas eu vou ler aqui o 13 e o 14, porque o próprio Deus está dizendo algo aqui. Se eu fechar o céu, olha lá, ele está dizendo, se eu travar, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, Deus está dizendo, eu posso travar tudo, eu posso impedir a bênção, está travado. E aí a gente fala do 14, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e aí curarei ou sararei a sua terra. Querido, Deus está dizendo aqui o quê? Se eu fechar, por causa de quem? Do homem, do pecado, da desobediência. Nós percebemos o tempo todo Deus falando sobre liberar, sobre acesso, sobre romper, sobre travas. Agora pense comigo, se o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus, se nós somos filhos de Deus, se Ele veio a esse mundo porque veio por nós, Ele morreu por nós, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito está em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem mais, não apenas isso, diz que Jesus está à destra do Pai e intercede por nós. Então veja, o Deus que está dentro de nós intercede ao Deus que está nos céus. E Jesus, que é Deus, está à direita do Pai, intercede ao Pai por você. Deus não só apenas morreu e ressuscitou, Ele não apenas voltará. Todos os dias há uma ação espiritual a favor da sua vida, para que você vença, para que você rompa, para que você destrave, para que você acredite, para que você viva as coisas do céu. Então lembre-se, Ele é o maior interessado em te abençoar. Será que há algo na minha vida que está travado? Moisés foi travado por Deus 40 anos no deserto. Ele ficou lá esperando o tempo de Deus. O Senhor esperou o tempo certo. Davi foi travado por Deus, não se tornou rei da noite para o dia. Teve um processo. Paulo foi travado por Deus, seu processo foi longo diante de uma situação que ele ouviu, a minha graça te basta. As travas não são somente então em relação a conquistar algo, pode ser em uma área
específica, como às vezes financeira. Está travado pode ser devido, então, uma ação de Deus, uma ação maligna ou nós. Eu vou citar aqui, por exemplo, ações malignas. Daniel, um homem muito amado, ele começa a clamar e orar. A resposta demora. E aí vem a resposta, falou Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você decidiu orar e buscar, o Senhor mandou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia impediu Gabriel de trazer a mensagem. Opressão. Quando nós percebemos Paulo, apóstolo Paulo, em um momento ele vai dizer, o Espírito me impediu a tal lugar, beleza, mas no outro ele diz, o Espírito maligno me impediu de ir a tal lugar. Travas. Note que, querido, não foi o diabo que chegou e falou assim, Paulo, eu não vou deixar você passar. Ele ia orar, em nome de Jesus sai, o capeta ia ter que sair. A questão não foi essa. Como Paulo está dizendo que o espírito maligno impediu de ir a tal lugar? Situações, problemas, caos. Eu creio que as circunstâncias que estavam à volta do apóstolo, problema aqui, ele tem que resolver isso, Satanás estava mexendo aqui, mexendo lá, mexendo aqui, mexendo ali, e ele entendeu, olha, eu tenho que resolver tantas coisas, eu estou tendo tantas coisas que o inimigo está me impedindo de ir a tal lugar. É quando Deus já tem algo para você, é quando Deus está falando, olha, eu tenho aqui algo, eu vou fazer na tua casa, acredita, confia, mas você está distraído. As coisas estão acontecendo, meu Deus, só tem problema, eu não consigo sair do ciclo do problema, eu não consigo mudar as circunstâncias. Satanás muitas vezes impedindo a bênção, impedindo o favor de Deus, impedindo de a gente viver as coisas do céu. Aquela mulher encurvada por 18 anos, uma filha de Abraão, estava na sinagoga, adorou a Jesus, mas Jesus ali a curou e disse, ela está há 18 anos travada por uma ação maligna. Nós percebemos nitidamente, ao longo do nosso ministério, momentos onde a gente sabe que pessoas têm potencial para romper e não rompem. Pessoas que podem viver coisas em Deus, tremendas, seja profissional, emocional, espiritual, e não estão caminhando. E não percebem que há algo que precisa ser rompido. A nossa vida espiritual é marcada por momentos onde Deus está nos forjando, mas também marcada por momentos que o inimigo está tentando prejudicar a nossa caminhada. Ele tenta achar vantagem. Ele tenta de alguma forma ver vantagem em nos paralisar. É interessante que a gente percebe isso nitidamente. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Ele está falando para a igreja. Isso porque é possível dar lugar ao diabo. Quando nós olhamos 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, se você quiser abrir a Bíblia, não sei se vai dar para a gente colocar aqui, 2 Coríntios 2, 10 e 11, nós vamos ver algo que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. Veja bem, já está aí. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Obrigado. Por amor a vocês. E é aqui que eu quero chamar a atenção. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Apóstolo Paulo está falando de perdão. Falou, estou perdoando, se é que eu tinha que perdoar, mas está tudo perdoado, porque eu não quero ter problema nenhum, porque eu não estou aqui para dar vantagem. Porque não ignoramos as suas intenções. Apóstolo Paulo está dizendo, se você não perdoar, você dá vantagem ao maligno. E aí o que é que o maligno vai fazer? Vai criar a situação para você ser ferido e não perdoar. Nesse momento, ele te travou. Nesse momento, o mundo espiritual travou, porque você tem uma pendência, deu vantagem. Em outras questões, podemos acabar dando vantagem. Precisamos olhar isso. O maligno pode nos travar através das nossas emoções e problemas. Quantas vezes, querido, vivemos uma vida difícil? Traumas, dores, problemas. Todos nós passamos por situações difíceis. A grande questão é viver no cativeiro emocional. A grande questão é que quando Satanás ele pega aquilo e torna a razão da nossa vida, o peso da nossa alma, e aí ficamos travados porque não acreditamos no melhor de Deus. Não acreditamos que podemos ser curados, não acreditamos que Deus pode nos usar por causa das feridas do passado, não acreditamos no poder de Deus e acabamos travados. Eu quero te perguntar, antes de a gente entrar aqui na mensagem, que tipo de mal o maligno introduziu no meio da sua vida?
para travar você de viver o que Deus preparou para a sua história? Que tipo de mal foi plantado pelo maligno para que você não viva aquilo que Deus tem para você? Porque, afinal de contas, o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Então, se eu sei disso, eu tenho que pensar, Senhor, o que está pendente? O que precisa ser destravado? Há uma necessidade de destravarmos as várias áreas, espirituais, emocionais, ministeriais, financeiras, áreas da nossa família. Eu quero destacar aqui algumas coisas, queridos, importantes para a gente ver que, por exemplo, a primeira delas, você precisa ser destravado de toda a religiosidade. Ah, pastor, mas eu não sou religioso. Ah, pastor, isso aqui não se aplica a mim. Amém, irmão, vamos ver. Porque muitas vezes encontramos pessoas religiosas. Às vezes não percebemos, mas estamos ali vivendo uma religiosidade, não uma espiritualidade. Uma das coisas mais contaminadoras hoje no meio da igreja é a religiosidade. E aí a pessoa está desgastada, cansada, estressada, não percebe porque ela está enraizada numa religiosidade. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo. Antes de ser o Paulo, ele era o Saulo. Eu vou colocar que Saulo era 100% cego das coisas espirituais. Nós conhecemos a história. Saulo era um grande homem de Deus? Sim. Era um fariseu, cumpridor da lei. Ele amava tanto a Deus, ele tinha tanto zelo que ele matava aqueles que eles acreditavam que não eram de Deus, os cristãos. Ele era uma grande oposição porque ele não acreditava no mover de Deus. Agora me diga você que conhece já um pouco de igreja, será que hoje a gente encontra pessoas que estão lutando contra o projeto de Deus? Sim ou não, gente? A gente encontra. Será que a gente não percebe a vontade de Deus, o querer de Deus, mas vive uma religiosidade? Nos tornamos contrários ao projeto de Deus, lutamos contra o projeto de Deus. Somos contra porque o nosso coração está enraizado em algo do passado, em algo que a gente aprendeu e não no novo de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos ali contra um projeto de Deus e não percebemos o que Deus tem para a nossa própria vida, afinal de contas. Ele era cego, 100% cego. E Deus fez questão que ele ficasse cego por 3 dias, para que ele pudesse enxergar a verdade espiritual e não apenas a natural que ele estava vendo. Agora nós temos outros exemplos na Bíblia de religiosidade. Quando nós lembramos do apóstolo Pedro, Pedro já estava andando com Jesus, mas ele era 50% cego. Vamos colocar assim. É aquele crente que já caminha bem com Jesus. Ele quer fazer a vontade de Jesus, mas ainda não entendeu o processo. E de vez em quando ele argumenta as coisas no sentido de que ele discorda do projeto de Deus. Por exemplo, quando a gente olha o Pedrão, Jesus queria lavar os pés dele. E ele falou, Senhor, jamais. Não vai acontecer isso de jeito nenhum. Aí Jesus fala, olha, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele já vai para o extremo. Então me lava todos, Jesus. Só o pé, Pedro. É aquele que quer fazer para Jesus, mas ainda não entendeu o processo. Ele tem uma certa religiosidade. Quando Jesus está falando sobre as promessas de dor, Jesus está dizendo em Mateus 16, olha, eu vou passar por sofrimento, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ficar nas mãos dos religiosos. Ele, jamais, Senhor, jamais. E aí Jesus fala assim, arreda-te daqui, Satanás. Puxa a orelha do Pedrão. Porque ele é alguém que ama Jesus, sim, mas ainda tem uma religiosidade. Quando a gente olha, Jesus teve que ministrar num sonho para que ele pudesse entender sobre os gentios, porque até então ele estava preso. E aí depois que ele venceu a religiosidade, ele entendeu que a mensagem também era para os gentios. Mas nós temos um episódio que quando o gentio chegou, ele se levantou, ele não queria estar ali no meio. Tudo isso mostra um pouco de religiosidade. Eu quero te dizer que Deus nos chamou para viver uma liberdade nele, com o coração voltado para ele, deixar as coisinhas de lado, a religiosidade, aquela coisa que tem nos amarrado, impedido de viver o fluir de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu errei? Quantas vezes eu estava com a religiosidade acima da média? Uma delas eu falei do livro, que quando o pastor falava, uma vez eu estava vendo na televisão. Um grande pregador alemão que morreu, Reinhard Buchmann, alguma coisa assim, Ele estava pregando no estádio, gente, eu estava vendo na televisão. Ele pegou para falar do livro dele, eu desliguei a televisão. Quando eu lembro disso, eu só clamo pela misericórdia do Senhor. Religiosidade. Nós estamos julgando demais, fazendo menos.
Teve uma vez que eu errei, mas eu errei feio, gente. Religiosidade. Quer ver? Você já viu o pastor que conta os seus pecados? Sou eu, vou contar os meus pecados aqui. Mas olha, Jesus já me perdoou. Tá? Eu dava aula de cura e libertação na igreja anterior. Então nós tínhamos uma classe, era eu e outro professor. E esse professor era um amigo. A gente estava junto ministrando cura e libertação, direto, aquele mover de ensino, irmão. 3 horas. Não era só orar, não, ensino, mostrando, ensinando, orando. E ele virou para mim e falou assim, ó, pastor fulano de tal, não é sério não. Eu falei, não, por quê? Olha, ele mora no meu condomínio. Ele está 6 meses sem pagar condomínio. Que testemunho é esse de pastor? Eu falei, esse cara não é sério não. Pois é. E toda semana, os irmãos, né? Ele falou assim, muita gente vai na casa dele e tem festa. O cara não paga condomínio, está devendo e dá festa toda semana lá. Eu falei, esse cara não é sério não. Não, esse cara não é homem de Deus não. Irmão, passa um mês, olha como é que Deus trata. Recebo um telefonema. Pastor, eu sou aqui líder dos homens, vai ter uma conferência de homens, eu quero convidar o senhor para pregar. É na igreja tal, do pastor. Falei, aí eu pensei, o pastor não é sério, mas as ovelhas não tem problema, né? Eu vou. Aí fui, chegou o dia, fui lá pregar. Aí o irmão que me convidou falou assim, pastor, nosso pastor aqui da igreja é uma benção. Eu pensando, sei. Gente, diante de Deus. Sei. Ele falou assim, pastor, vou te contar uma coisa. Tá vendo a obra? Tá linda, né? Tá. Tá vendo o forro? Que lindo, tá. Nosso pastor virou pra gente e falou assim, queridos, eu vou ficar sem receber salário. Não precisa me pagar nada. Eu vou ficar devendo a escola, eu vou ficar devendo condomínio. Eu vou ficar devendo tudo para que a gente termine a casa do Senhor. Depois a gente vai acertando tudo isso com calma. Olha, pastor, ele falando para mim. Nosso pastor ficou devendo tudo. Mas toda semana, um grupo de irmãos ia para levar alimento, festejar, agradecer a Deus pela vida dele na casa dele. Eu falei, irmão, peraí que eu tenho que fazer uma oração. Eu fui para o canto da parede e ali eu clamei por misericórdia. Falei, Senhor, o Senhor vai me fulminar se eu subir nesse altar com um coração desse. Deus me levou lá para me ensinar. Falou assim, larga essa religiosidade, para de julgar, para de ficar apontando. Tem um coração leve, faz a obra, esquece de ficar apontando. Porque muitas vezes a gente para de fazer, porque fulano faz isso, porque ciclano, porque aquilo. Religiosidade. Deus nos chamou para vencer a religiosidade. Ele nos trouxe liberdade plena. Então nós precisamos vencer isso, porque isso tem travado muitas vidas. A segunda coisa que eu quero destacar, seja destravar do medo. Uma das coisas que eu percebo, irmão, medo. Tem gente que tem medo, eu estou com medo disso, medo daquilo, eu estou com medo de casar, pastor. E você, eu tenho medo de ter filho nesse mundo tenebroso. E você, eu tenho medo de trocar de emprego. E você, eu tenho medo de falar. Aí você encontra medo, mas eu quero chamar uma atenção. Porque às vezes a gente tem medo de algumas coisas que nos tocaram e geraram medo. Tem gente que tem medo de elevador porque foi trancado no elevador. Semana passada eu preguei numa igreja e o pastor falou que tinha medo de gatinho. Falei, como assim, pastor? Gato? Ele falou que quando criança um gato subiu, pulou em cima dele, arranhou ele, e desde então ele ficou com medo de gato. Ele olha o gato, tem medo. Um marmanjo, né, grande com medo de gato. Falei, tudo bem, ele tem medo. Mas o que eu quero perguntar é, qual tipo de medo hoje está impedindo de você mergulhar em Deus? De você acreditar na palavra dele? Se sabemos que ele é fiel, por que tantas vezes não somos fiéis? Se sabemos que ele vai fazer quando buscarmos, por que não buscamos? Se sabemos que se invocarmos o nome do Senhor, se nós buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos, o que tipo de medo está impedindo a gente de viver isso? Eu falo na minha igreja, semana de jejum e oração, começa agora, segunda-feira. Todo mês a gente tem uma semana de jejum e oração. A pessoa que não ora, irmão, é porque não acredita. Porque se verdadeiramente acreditar, você está orando, porque sabe que Deus é Deus poderoso, o maior interessado em nos abençoar. Agora tem gente que está com medo. Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu. Ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós sabemos que Deus tem um chamado para cada um de nós, mas não pode haver medo.
Medo de falhar, medo de não dar certo, medo. O medo tem paralisado o povo de Deus, o medo tem impedido as pessoas de viverem aquilo que Deus tem preparado. Porque nós vamos ter que vencer através de ousadia, coragem para dar passos de fé, coragem para acreditar. Querido, muitas vezes falta isso para nós. Certa vez Deus chegou para mim, eu estava como pastor auxiliar em Teresópolis, na região serrana. Deus falou assim, eu tinha na época uma banca de jornal. E a banca de jornal, querido, na época rendia um aluguel. Eu não trabalhava, eu era pastor integral, auxiliar, né? Com aquele salário da época da escolinha do professor Raimundo, né? Pessoal antigo, mas daquele tamanho. Então, era um aluguel que ajudava. Deus virou para mim e falou assim, se desfaz disso. Eu falei, Deus, mas tem gente que tem uma casinha alugada, não dá para me viver sem. E Deus falou, abre mão, viva na minha dependência. Fui falar com a minha esposa. Amor, Deus falou, tá maluco? Deus tem que falar comigo, tá? Como é que é esse negócio aí? Como é que a gente vai viver? Irmão, demorei 1 ano. Passou 1 ano e nada. Um dia eu estava pregando numa casa. Eu estava falando sobre os 10 leprosos. Eles foram diante do Senhor. Senhor, o Senhor pode curar a gente? Falou, vai lá mostrar o sacerdote. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Eles não foram curados na hora que estavam ali com Jesus. Quando eles obedeceram, eles viveram o milagre. Muita gente, querido, está querendo ver o milagre para acreditar, em vez de acreditar para ver o milagre. Naquela hora eu estava ministrando e Deus falou assim, por que você não fez o que eu mandei ainda? Eu falei, Senhor, doeu. Eu cheguei em casa e falei assim, mulher, não vou mais ficar com a banca de jornal. Mas como é que vai ser? O que Deus vai fazer? Como é que é isso? Como é que vai ser? Eu falei, eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas eu vou fazer porque eu entendi que eu preciso ter coragem para viver aquilo que Deus falou. Queridos, naquela semana resolvi, vendi, peguei uns cheques passando ponto, né, aquela coisa toda, material, investimento. Peguei uns cheques. Eu falei assim, ó, nós temos um cheque, nós temos uns meses aí para a gente garantir. Pronto, peguei o cheque. Daqui a pouco o cheque está acabando. E ela, e agora, como é que vai ser? Eu falei, Deus está no controle. E agora, como é que vai ser? Eu falei, Deus falou, eu só obedeci. Irmão, a pressão estava grande. Mas eu vou te falar uma coisa. No mês certinho, que acabou o recurso, foi quando Deus abriu uma outra porta e me botou na igreja que eu estou hoje. E foi exatamente o valor do cheque com que eu ganhava, era exatamente o que a igreja ia estar me dando. Exatamente. Coragem. Coragem. Existem passos na nossa vida que nós precisamos ter coragem. Quantas coisas Deus já colocou na sua vida, metas, alvos. Deus já falou que vai te usar. Deus já falou que você é um instrumento nas mãos dele. Deus já falou que você tem dons e a gente está esperando. Porque tem medo, estamos travados do medo, há um espírito de medo rondando muitas vezes a nossa vida e nós temos que destravar isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É preciso compreender que o medo também é um espírito, um agente demoníaco específico do exército de Satanás para prender vidas, oprimir, impedir a realização da vontade de Deus. Guarde algo, querido, não estou dizendo que todo medo é do diabo, não. A gente sabe que as nossas lutas, coisas que a gente viveu na infância e tudo, geram medo, normal. Existe um medo normal aqui, ó. Eu fiquei com medo quase agora aqui, ó. Opa, espera aí, não vou cair agora, vai ficar feio. Mas eu quero dizer que dentro das situações, Satanás gera medo. A gente tem um casal abençoado na igreja, está querendo ter filho. Uma das coisas que Deus revelou, e quando a gente foi conversar com o casal, que eles não estão conseguindo gerar filho, sabe o que é? Medo do amanhã. Eles têm tanto medo de ter filho e dar problema, eles querem, mas têm medo, estão travados.
Eles precisaram entregar sua confiança no Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, querido, porque o medo tem atormentado vidas, tem aprisionado pessoas. O medo faz retroceder, leva a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor por receio de ser castigado por Ele, de não conseguir receber as suas bênçãos. O medo não só afeta a pessoa, como também toda a sua família, os seus descendentes. Nós precisamos ser destravados do medo, colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor e dizer: Senhor, eu estou indo. Ele recebeu aqui, Josué, uma palavra: ei, não vai ser fácil, vai ser complicado, mas seja forte, corajoso, não temas, não se espante, não desanime. Essa é a palavra que eu e você precisamos carregar. Deus está com cada um de nós, Deus está nos fortalecendo e nós precisamos continuar. Avance, querido. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que sempre estará conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro lugar, seja destravado do mundo. Pô, pastor, estou na igreja. Sei, querido. Mas muitas vezes a gente não percebe que tem pequenas coisas do mundo que estão ainda roubando a nossa atenção, o nosso tempo e o nosso melhor. Nós estamos no mundo. Claro, nós podemos ter sonhos e devemos ter. Você pode ter sonhos, querido, e deve ter, de conquistar, de avançar. O grande problema é quando o mundo toma conta do nosso coração. Quando priorizamos o mundo e não a Deus. E eu tenho visto muitos crentes de verdade, mas que ainda estão enraizados com algumas coisas do mundo. Quando nós olhamos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, nós temos um relato. Apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo sobre Demas. Diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Demas é alguém que nos chama a atenção. Demas é alguém, querido, que caminhou com o apóstolo Paulo. Sua história está resumida em 3 versículos apenas. Este Timóteo, quando nós olhamos, Filemão diz que, Paulo diz que ele é um cooperador. Em Colossenses, a gente vê que Demas envia saudações para a igreja de Colossos. Só isso. A história dele é essa. Demas abandonou, Demas era o cooperador, Demas está mandando uma saudação. Mas eu quero destacar esse de 2 Timóteo. Demas amou o mundo, abandonou o propósito de seguir a Cristo e ajudar o apóstolo Paulo. Ele foi para outro lugar. O fato é que não foi atribuído a Demas nenhum escândalo, nenhum pecado grave apontado. Ele foi alguém que perdeu a paixão pelo reino. Ele abandonou o apóstolo Paulo. Ele seguiu o seu próprio coração, indo para onde ele queria. Assim como Demas, temos visto muitas pessoas deixando seus propósitos e vivendo a sua vida. São crentes, são gente boa. Não tem pecado nenhum ali para ser apontado. Mas gente que perdeu a paixão. Gente que está amando o mundo porque quer viver a sua vida. Não, eu sou crente na minha casa, eu vou fazer o que eu quero. Não, querido, nós somos discípulos do Senhor, servos do Senhor. Estamos aqui para viver 100% para Ele. Então o nosso coração precisa ser dele. Tem gente que está amando o mundo. Sabe o que é amar o mundo? Não é viver lá no mundo na bagunça, não. É já não ter a paixão pelo Senhor. É já abandonar o chamado que Deus estabeleceu para a vida dele. Demas é um retrato daqueles que sempre acompanham de perto o mover de Deus, as crises da igreja, os cristãos com seus desafios, mas que acabam não conhecendo o amor de Deus e se entregam ao mundo. Demas, diz o texto, amou ágape, o mundo, mas sabemos que ele precisava amar a Cristo, a Deus. Quando o amor ao mundo está acima do amor a Deus, podemos até conviver com algumas coisas de Deus, andar com aqueles que amam a Deus, mas em determinado momento podemos esfriar. Nós temos visto pessoas que se esfriaram. Hoje nós temos um dado alarmante no nosso Brasil: 50 milhões de pessoas desviadas, pessoas que um dia estiveram nas nossas igrejas, outras igrejas, pessoas que estiveram à nossa volta e hoje estão longe. Demas desse tempo. A grande questão é a gente precisa avaliar a intensidade do meu amor hoje pelo Senhor. Se eu estou mais inclinado para viver como Demas viveu, travados com algumas questões do mundo, perdendo o fervor, ou estou vivendo uma entrega real. Demas abandonou. O que ele abandonou? A fé,
os amigos fiéis, uma vida em Jesus, as bênçãos, a presença, um destino eterno, ele abandonou a própria vida. Ele foi para onde ele queria. Em nome de Jesus, nós precisamos ser destravados no mundo. Mas em quarto lugar, seja destravado do pecado. Pastor, aqui só tem crente, eu sei, irmão. Mas eu quero pensar com os irmãos. Sabe por quê? Deus me corrige o tempo todo. E às vezes eu falo, Deus, não é justo só eu apanhar. Deixa o povo apanhar junto para a gente aprender. Lá na igreja, querido, de vez em quando eu faço isso aqui para o povo. Ó. Quando eu faço isso aqui, ele já sabe que eu amo, que eu não estou zangado, que eu não estou aborrecido, mas que a gente precisa apanhar um pouquinho de papai. Sabe como é que papai bate? Com a verdade. Quantas coisas nós estamos deixando de viver por causa do pecado? Não tropeçamos nas grandes pedras, mas nas pequenas pedras. Às vezes nós estamos pecando na omissão de fazer o bem que precisamos, porque a Bíblia diz, se eu sei o bem que eu preciso fazer e não faço, eu estou em pecado, é omissão. Certa vez eu ouvi uma ministração do pastor Luciano Subirá, onde Deus pergunta para ele assim, filho, você é orgulhoso? E o pastor Luciano Subirá falou assim, acredito que não. Deus vira para ele e fala assim, eu vou dar 5 pontos para mostrar que você é orgulhoso. Porque às vezes a gente acha que orgulho é assim, ó, eu me acho, eu sou o cara. Querido, os 5 pontos que o pastor Luciano Subirá falou, que ele estava em pecado por causa de orgulho, eu estava em 3. Só não estava nos outros 2, porque ainda não chegou o nível dele, porque senão eu ia estar nos 5. Você quer ver como é sutil? Ele falou o seguinte, eu estava vivendo uma coisa assim. Falou, Luciano Subirá, um pastor tinha tropeçado, pecou, caiu. E o pastor dele cuidou dele. Mas no seu coração, aquele pastor que cuidou errado, porque o seu tratamento é melhor do que o dele. Ele falou assim, você está em pecado. Orgulho, você acha que o seu é melhor do que o dele, porque ele tratou diferente de você. Gente, eu estava vivendo isso na igreja na época. Um pastor tinha caído, um pastor estava cuidando, e eu achei, o cara cuidou errado. Porque eu achei que o meu tratamento era melhor. Eu falei, pecado. Orgulho. Ele falou, Luciano Subirá, quando você vai ministrar, você já não ora como orava antes. Porque você acha que o seu entendimento já é suficiente para falar ao povo, mas esquece da minha dependência. Quando você começou, você orava muito mais do que hoje. Ele falou assim, porque você tem orgulho no seu coração. Eu falei, Senhor, de novo eu caí agora? A mesma coisa. Quando nós estamos, querido, voltados para Deus, Deus vai falar umas verdades para a gente em amor. São coisas sutis que estão ali roubando aquilo que Deus pode fazer. E eu preciso te lembrar de Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 vai dizer, quem esconde os seus pecados não prospera. Ou seja, está tudo travado, nada vai para frente. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ah, querido, há algo de Deus. Deus está dizendo, olha, eu pode estar travado, mas pode ser liberado. Mas muitas vezes há algo no nosso coração. Eu sou filho de pastor. Sou pastor há 15 anos, sempre convivi em igreja. E a gente sabe, querido, que manter a cada dia uma vida de santidade é uma luta. Mas às vezes a pessoa está ali falando uma mentirinha, ela está desejando mal para alguém, ela está com uma inveja, ela cria uma fofoca, uma maledicência. E sem perceber, nós estamos pecando, deixando de fazer o correto. E aí acabamos vivendo travados. Enquanto a integridade, a obediência, a sinceridade me leva para perto de Deus, o pecado e a maldade nos afasta. O texto que a gente vê sabe que não vai prosperar. O pecado ainda tem consequência na vida do salvo, sim. Uma dessas consequências é a estagnação no relacionamento com Deus. Quando pecamos, ignoramos a Deus e não ouvimos a sua voz. Deus continua presente por perto, mas o pecado pode nos tornar surdos. E tem muita gente travada, querido, em pequenos pecados, e outros em pecados grandes mesmo.
Pastor, tem pecado grande e pequeno? A gente fala dessa forma, né, irmão? Porque às vezes a gente denomina a nossa vida, pecado é pecado, as consequências são diferentes. Mas pecado é pecado. Eu quero te chamar a tua atenção, querido, porque o maior interessado em te abençoar é o próprio Senhor. Nós precisamos olhar na nossa vida e dizer, Senhor, eu rejeito agora todo embaraço, todo pecado, porque é isso que a Bíblia vai dizer. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Nós precisamos nos livrar de tudo, porque isso tem travado o povo de Deus, o povo que pode viver tantas coisas boas. Posso citar aqui, querido, tantas outras travas. Nós não temos tempo, né? Nós abordamos no livro. Mas travas emocionais que vivemos, travas espirituais, travas físicas. Eu achei interessante que um jovem, ele foi impactado pelas travas físicas. Porque até o nosso físico muitas vezes nos atrapalha. Eu explico em que situação. Travas familiares. Nós precisamos ser destravados da frieza, da mediocridade, viver uma vida medíocre, da infidelidade. O destravar de Deus, querido, libera a promessa. O destravar de Deus libera a bênção. O destravar abre um novo caminho e novas possibilidades. O destravar é o agir de Deus na nossa vida. É Ele agindo. Então nós precisamos clamar a Deus sim, mas dizer, Senhor, revela se há alguma coisa. Eu quero, querido, pensar com os irmãos, porque existem muitas travas e cada um pode ter uma ou várias, mas lembrar que Deus deseja nos destravar. E por isso precisamos avançar no conhecimento do Senhor. Como destravar? Como destravar? E aí que entra a questão do livro. O livro vai traçar um caminho, né? E a gente tem aqui alguns pontos que a gente coloca, que a gente trata sobre crer, escolher, buscar, ativar, conquistar, viver, brilhar. Situações que a gente vai entender, testemunhos ali que a gente vai abordar, como uma pessoa ela vai enxergar e viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Mas eu quero destacar aqui 3 necessidades, pelo menos, para que a gente possa ter uma vida destravada. Primeiro, ter o entendimento do porquê eu estou travado. Senhor, já identifiquei que em uma área as coisas não estão andando. Eu sei de algo que Deus tem para a minha vida, eu sei que não está acontecendo, eu sei que eu posso ir além, eu preciso discernir. Peraí, é o Senhor? Se é o Senhor, eu vou continuar perseverando, obedecendo, sendo fiel, vai chegar o tempo. É o maligno? Eu vou tomar uma postura de oração, de batalha espiritual e romper toda opressão. Mas sou eu? É o meu pecado? É algo que está ali, que precisa ser arrancado? Eu mencionei para vocês sobre Campo Largo, né, ali no Paraná, e o pastor falou, não chegou a hora. Eu falei, ok, eu entendi. Como é que eu vou brigar com Deus? E eu continuei perseverando. Isso foi em 2015. Quando chegou em 2018, dia 1 de junho, olha isso, 1 de junho de 2018, eu estava numa conferência de avivamento. Pastor Josimar Fonseca, às vezes ele prega aí para Fogo para o Brasil, ele é de Campinas. Ele estava ministrando, e ele desceu do altar, ele orou por uma pessoa que estava ali, eu. Olha só como Deus faz. E naquele dia 1 de junho, ele disse assim, Deus está hoje te destravando, uma nova unção, um novo lugar, uma nova história. Olha só. E ele continuou falando, 1 de junho, dia 2 de junho, gente, ele não sabia de nada, ele veio de Campinas para pregar, lá em Teresópolis, num congresso. No dia 2, teve uma votação na igreja. Foi onde Deus estabeleceu, e eu estou hoje há 7 anos. Dia 1, Deus faz questão de dizer, sou eu que estou fazendo na sua vida. Eu estou te liberando para você começar um novo processo. Entenda isso. Tudo é sobre Ele. É Ele que faz. Por isso que nós temos uma batalha espiritual, querido, porque o inimigo o tempo todo está dizendo, Deus não vai fazer, Deus esqueceu de você, Deus não vai realizar a obra na sua vida, você não é merecedor. Ei, eu estou aqui para te lembrar que Deus continua trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Deus é o maior interessado em destravar a sua vida, Ele é o maior interessado em fazer você prosperar, florescer.
Ele é o maior interessado. Então entenda algo, você precisa agora agir. O impossível é com Ele, mas o possível é com a gente. É crer, é viver, é romper, é ter o entendimento. Tenha o entendimento do que está acontecendo. Como eu mencionei, querido, aqui no livro Incendiados, demorei 10 meses para ter o entendimento. 10 meses. Sabemos que demônio é demônio, mas muitas vezes nós trazemos uma característica e por isso nominamos ele. Por exemplo, você já ouviu sobre o espírito de Jezabel. Qual a forma que esse espírito age? Eu estava ali dentro da igreja, sofrendo um ataque de Leviatã, que é a serpente. É a serpente. Mas eu demorei 10 meses. Sabe como ele ataca? Vai ver Jó 41. Jó tem a revelação de qual era o ataque na vida dele. Sabe qual era? Ataque na família, ataque na esposa, ataque dos amigos, ataque na vida financeira. Ataque. Eu sentia travada a questão financeira, por isso que eu falei que eu orei, tudo destravou, tudo. Depois do entendimento. Estava vivendo momentos na igreja que eu via, questões de amizades rompendo, situações ali, o inimigo gerando. A gente começou a perceber várias coisas. Eu demorei 10 meses para ter o discernimento, mas quando eu tive, coloquei a igreja em uma semana de jejum, oração, ministrei sobre isso, nós rompemos diante ali, né, de Deus com aquilo. E aí, na noite que a gente fez tudo isso, Deus deu exatamente o livro. E aí nasceu o livro Incendiados, que é o outro livro. Eu só estou contando para vocês. Ao longo do tempo, Deus deu muitas outras formas de destravar questões. Mas a segunda coisa que eu quero destacar das necessidades é buscar em Deus um destravar, porque não adianta só saber se é de Deus, se é do maligno, se é meu. Eu preciso buscar, é oração, é ação, momentos de quebrantamento, de orações, do liberar de Deus, porque em Deus já temos o liberar. Então nós entramos em oração, nós falamos, agora vai dar. Irmão, você quer ver uma coisa? Quando eu percebo que é o cão mexendo, me dá uma fúria santa. E eu falo com o povo da igreja, irmão, tu não está vendo que Satanás está te dando a rasteira, tu vai ficar rindo para ele? Eu boto essa fúria nos minhas ovelhinhas lá. Eu falo, Satanás está dando uma rasteira em você, você vai deixar? Eu falo, meu irmão, quando eu enxergo isso, eu vou para cima. Afinal de contas, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sim ou não, gente? Meu irmão, a gente parte para cima porque a gente já sabe que somos mais que vencedores. Então busque um destravar em Deus. Em terceiro lugar, desfrute do novo de Deus. Nós precisamos desfrutar do novo. Só vivemos o novo quando destravamos o novo. Tem algo novo da parte do Senhor para cada um de nós. Esse é o tempo de vivermos a bênção e o favor de Deus. Um mergulho em Deus. E aí a gente vai destravar. Quantas coisas Deus foi destravando, querido? Nós vamos vivendo o novo de Deus quando destravamos esse novo tempo. E aí nós vamos entendendo que estamos dentro de um processo de Deus. Cada um de nós. Deus vai realizando. Deus vai fazendo. Querido, nós vamos orar sim hoje por esse destravar de Deus em nossas vidas. Mas compreenda que muitas vezes existem processos e você precisa passar por eles. Eu passei por processos. 10 anos atrás, Deus falou, você vai ser usado para destravar vidas. Mas hoje você está travado. Deus já fez vários momentos de destravar. Mas eu sei de muitas outras coisas que Deus ainda precisa destravar. Nós esperamos em Deus. Existem, querido, momentos específicos de Deus para que as coisas possam caminhar. Existem coisas que nós precisamos fazer, outras será o Senhor que vai realizar. Mas podemos e devemos orar, porque isso sim destrava. Precisamos compreender essa vontade de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante em janeiro, querido. Em janeiro eu preguei essa mensagem, né, sobre destravar numa igreja. E o pastor depois veio me relatar que muito tempo aquela igreja ninguém se convertia, né? A situação estava complicada, travada, pessoas travadas. Ele falou, olha, eu preguei de manhã. Ele falou que de noite 3 pessoas se converteram, inclusive uma feiticeira da cidade entrou na igreja e falou, eu quero aceitar Jesus hoje aqui. Mover
de Deus que vai quebrando barreiras. Eu quero que você pense aquilo que está travado na sua vida, na vida do seu filho, na sua casa, situações que precisam ser liberadas, porque nós vamos orar em nome do Senhor e Deus fará a obra dele nas nossas vidas. Mas compreenda, querido, existem processos. Ter o discernimento, buscar e quebrar. Eu quero encerrar lendo Isaías 45, versículo 2 e 3. Isaías 45, versículo 2 e 3. Nós lemos no início: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Deus está dizendo, eu vou fazer. Os tesouros estão nas trevas, em lugares secretos. Deus está dizendo, eu vou mexer em tudo para abençoar a sua vida. É isso que Deus está dizendo. Favor de Deus, o destravar de Deus, o mover do Senhor que precisa alcançar cada um de nós. Querido, entenda algo. O maior interessado em abençoar a sua vida é o próprio Deus. Nada pode impedir os planos dele. Mas nós temos que estar atentos e dizer, Senhor, eu não quero viver travado pelas emoções, travado pelas ações malignas, travado pelos meus erros e tantas outras travas que nós vamos tratar no livro. Eu quero viver livre e alcançar o teu favor. Porque eu tenho certeza, querido, que você vai ficar surpreso, porque Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Você pode ficar de pé, querido. Não sei se o Ministério de Louvor pode nos ajudar agora com uma canção. Eu quero interceder por você, clamar pela sua vida.